conhece. Essa foi a maior dificuldade, porque as igrejas que ele abria e que ele tinha um vasto conhecimento da cultura, dos irmãos, ele sabia como repreender. Mas como é que você vai repreender alguém que você não conhece? Ele escreve essa carta pedindo gentilmente que os irmãos fizessem aquilo que ele estava recomendando, né? E era uma igreja composta de gregos, de romanos, né? E judeus, gentios e judeus. Se nós, queridos, tendo uma igreja com 100 pessoas, já é um trabalho terrível, porque daí tem que formar obreiros para cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas requer ser cuidado também. Não dá para você cuidar de alguém doente. Você vai terminar transmitindo as suas doenças para aquela pessoa. Isso é notório. Então ele tem muito cuidado nesta carta, porque ele está escrevendo e a condição que ele queria é de poder estar com essa igreja. Uma igreja forte, uma igreja que não foi fundada por ele, mas que respeitava muito as palavras do Evangelho. Aqui no versículo 14, eu quero ler na Bíblia Viva, que fica mais fácil. A partir do versículo 13, vai falar da liberdade e a caridade. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia a palavra amor. E um dos significados de amor também pode ser caridade. Porque só é caridoso quem ama. Não é isso? Se você não ama, você não vai querer estar fazendo caridade, você não tem nem intenção. Mas uma das coisas que o Senhor nos pede é para sermos pessoas que praticam a caridade. A caridade é aquilo que você faz, você não fala, mas você faz, você tem uma ação. Não adianta, por exemplo, eu falar que amo você e sabendo que você está passando aperto, apuros espirituais, físicos, e eu não estou ali do seu lado para apoiar, para lhe dar um conselho, né? Então a caridade, ela dentro do cristianismo, ela é fundamental. Só abrir aqui na Bíblia Viva. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 23. Sabe aquele momento que você sabe que tem razão, mas você abre mão da sua razão? Isso é muito difícil, porque nós somos um pouquinho egoístas. Você sabe que você tem razão de reclamar, de retrucar. Você sabe que aquilo ali é seu e alguém quer colocar as mãos e você falando, aqui não toca, isso aqui é meu. Muitas vezes no cristianismo ele é diferente. Às vezes você tendo a sua razão, você passa ela para quem não tem razão. Isso é o Evangelho. E é duro pregar, porque você pregando essas coisas, você tenta pelo menos viver para que Cristo seja engrandecido em você, para que as pessoas vejam a luz de Cristo na sua vida. Porque se você não conseguir transmitir a luz de Cristo para a sua vida, isso realmente é sinais de que não houve um amadurecimento. Você pode passar 20 anos de igreja, você pode passar 30 anos, o seu caixão pode sair de dentro da igreja, mas se você não conseguir transmitir a luz de Cristo através de você lá fora, isso quer dizer que ainda você não teve um amadurecimento. É aquela questão de você ter razão e você, por causa do nome de Jesus, você dá razão para aquela pessoa que nunca teve. E isso, irmãos, é difícil. É difícil alguém penetrar naquilo que é seu e você não interferir e falar, opa, aqui não, aqui quem manda sou eu.
Então, muitas vezes, o cristianismo já começa pelo apóstolo Paulo. Esse homem era muito requisitado, um homem inteligente, não falava só um idioma, falava vários, sabia chegar nos lugares, ele nunca chegava como alguém que sabia de alguma coisa. Por quê? Porque ele queria que a luz de Cristo resplandecesse nele, e que essa luz viesse impactar as pessoas que estivessem em sua volta. Ele fala que se fez de grego para ganhar o grego, se fez de tantos meios para que o nome de Jesus fosse glorificado através da vida dele. Ele não só falava, mas ele queria estar. Tanto que nós temos um episódio que ele estava servindo a ceia e o menino cai da janela, caiu no sono e caiu da janela, e aquele menino perdeu a vida. Diz a palavra que Paulo larga tudo que ele estava fazendo, desce as escadas do cenáculo, abraça aquele menino, acocha aquele menino, ora por ele, e diz que aquele menino volta a viver, o fôlego de vida volta em Eutico, e daí ele continua com a obra. Mas é isso, é você se preocupar. Se você sabe que você, através do seu testemunho, você vai ferir uma pessoa, então não faça aquilo que você ia fazer, porque você está no seu direito de fazer. Mas para você não ferir aquela pessoa imatura, você muitas vezes não faça, porque Cristo salvou nós e também salvou elas. Acompanha comigo a partir do versículo 13, Romanos 14. Assim não se censurem mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam um irmão tropeçar. Se vir você fizerem alguma coisa que ele pensa que está errado, quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que não há nada realmente errado em comer carne. O mesmo assunto ele vai voltar, em comer carne que já foi oferecida aos ídolos. Entretanto, se alguém achar que isso está errado, então não deve comê-la, pois para ele está errado. Lembra do culto de quarta-feira? Versículo 15. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém, por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra você próprio, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Olha como que é complicado. Quer dizer, nós passamos a não viver mais a nossa vida da forma que nós queremos. Afinal de contas, há coisas importantes para nós, como cristão. Não é o que comemos ou o que bebemos, mas sim incentivar o aparecimento da retidão, da paz e da alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Amém. Como que está na sua Bíblia, pastora, o versículo 17? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você entendeu? O que ele está pedindo para que venhamos fazer? Venhamos primeiro priorizar o reino de Deus. As outras coisas, elas são boas. Na verdade, elas foram feitas para nós usufruirmos disso.
Mas tem algo mais importante, porque às vezes uma atitude nossa é o motivo de uma pessoa sair da presença de Cristo. Então é mais fácil você viver nesta união de paz, de gozo do Espírito Santo, de alegria, de justiça, priorizando essas coisas, do que você falar, não, eu vou fazer isso, e afastar aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que foi salva por Cristo, da presença da comunhão. Quer dizer, ele está mais preocupado aqui com o reino, com as pessoas, com a comunhão, do que propriamente com os desejos que ele tinha. Vamos lá para o versículo 18. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, geralmente, a primeira coisa que tem que vir até nós não são as coisas terrenas, porque geralmente elas vão servir principalmente a comida. Se eu perguntar para vocês aqui nessa noite, se vocês lembram do que comeram no sábado à noite, nós vamos ter que fazer um trabalho mental para lembrar o que nós mastigamos no sábado à noite. Agora, se eu falar para você a respeito do reino de Deus, que é permanente, dura para sempre, ao qual eu e você habitaremos, aí você lembra com mais veemência. Versículo 19. Desta forma, tenham como alvo a harmonia na igreja e procurem se edificar uns aos outros. Não desfaça a obra de Deus por um naco de carne. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que ofenda o seu irmão ou que o faça pecar. Por que o que traz o pecado? O que nos mostra que estamos pecando? Quais são os sinais que acusam que você errou? Isso aqui, ó. Se você fizer algo e não te trouxer culpa, você estiver convicto de que isso você está fazendo e não lhe trará culpa, não há pecado. Agora, a partir do momento que você vai fazer algo que você acha que a tua mente está falando que não, para você não fazer, isso passa a ser pecado. Então, por exemplo, a nossa consciência, ela é a primeira que acusa. Ela vai acusando, e isso é natural, isso está dentro de nós. Agora, se você faz algo que você gosta, diante de Deus, e a tua consciência não te acusou, não tem nada errado. Por isso que eu tenho clareza no que eu falo, na questão, por exemplo, da luta, da dificuldade que alguns irmãos nossos têm, de ainda lutar a respeito da bebida, a respeito da tatuagem, a respeito da forma de se vestir, da mulher, do homem. Ainda tem irmãos ainda que se vê você de bermuda, ainda é motivo de escândalo. Eu não sei nos dias de hoje, né? Algumas igrejas ainda têm essa dificuldade, mas ele mesmo, ele sabe que ele está vendo uma pessoa usar, qualquer um outro usar, mas por que ele não usa? Porque para ele é pecado. Tem um irmão, por exemplo, que eu vou visitá-lo de vez em quando, e dificilmente, quando eu chegar lá, ele não... Difícil, pode estar o calor que for, pastor. Pode estar torrando o dia. Mas é calça social e chinelo. Mas por quê? Porque da consciência dele, colocar uma bermuda, ou se não fizer um tênis, na consciência dele é pecado. Agora, que pecado é nisso, irmãos? Aonde é que nós estamos vendo pecado? Colocar, por exemplo,
no dia de calor, uma regata. Que pecado que tem nisso? Agora, tem pessoas, por exemplo, que para ele é pecado. E às vezes nós deixamos de viver a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas invasivas, elas terminam persuadindo um crente que o que ela pensa é pecado. E você termina não fazendo, não vivendo, por causa dessas pessoas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado do conhecimento da graça, daquilo que vivemos no Evangelho, para quando as pessoas chegarem para nós e falarem, isso não pode, isso é errado. Aí você pega a Bíblia e fala, então vamos o seguinte, vamos sentar, vamos conversar, e nós vamos ver aqui o que você acha que é pecado, e aquilo que eu acho que não é. Só na luz das Escrituras é que nós vamos revelar, a palavra vai revelar tanto para mim como para você, se isso que eu estou fazendo é certo ou errado. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra. Versículo 20. O 22. Você pode saber que não há nada de errado naquilo que você faz, mesmo do ponto de vista de Deus. Quer dizer, a sua consciência está tranquila, mas guarde isso para si. Guarde isso para si. Sabe, tem coisa, irmão, que não precisa colocar nas redes sociais. Sabe? Não precisa você... e o problema é isso, que as pessoas fazem as coisas e o intuito dela muitas vezes é mostrar aonde? Nas redes sociais. Sabe, irmão, tem algum pecado, por exemplo, em beber uma bebida alcoólica? Eu peço para que fuja dela. Eu pelo menos não tenho equilíbrio nisso. Mas a Bíblia não condena isso. A Bíblia não condena. Mas o que acontece? Às vezes o irmão está numa festa e ele está ali confraternizando, e ele vai, sem querer, ele tira do lado dele a foto com uma latinha de cerveja. O que vai dar, a pessoa que está do outro lado vai pensar? Que ele está bebendo. Esses dias um conhecido nosso, tio ou primo? O Tinho? Meu tio. Tio, né? Então, o irmão estava na porta de um bar, pastor. E ele estava conversando. Mas alguém passou, viu ele conversando e falaram, olha, o Tinho está ali bebendo. Você entendeu? Então é por isso, olha o que fala o versículo 22. Mas guarde isso para si próprio. Não faça ostentação de sua fé na presença de outros que poderiam sentir-se feridos com isso. Nessa situação, feliz é o homem que não peca quando faz aquilo que sabe que é certo. É aquilo que eu falei no começo do culto. Você sabe que você está certo. Você sabe que não tem pecado nenhum. Nós temos a maturidade suficiente para saber muitas coisas que nós fazemos que antigamente nós não faríamos. Antigamente nós não faríamos porque a nossa consciência nos acusava. Mas o Espírito Santo, pelo poder da graça que há no nome de Jesus, abriu a nossa mente. Hoje nós temos consciência que o comer, que aquilo que você faz não tem pecado nenhum. Agora, qual que é o pecado? É quando eu passo a mostrar, a demonstrar isso para as pessoas que não têm maturidade. Aí eu estou dando vazão para a minha intimidade, para que alguém venha me questionar, para que alguém venha me persuadir. O apóstolo Paulo está falando que tudo que nós viemos fazer, se você faz e escandaliza o irmão, aí sim, aí está o pecado. O pecado não está no fazer, mas o pecado está quando você não guarda aquilo que é para você e sai distribuindo nas redes sociais,
nos meios de comunicação, né? Então teve uma festa que a pastora também teve, o casamento do Tom, lembra? Casamento do Tom, um casamento de crente, irmão. E estava todo mundo lá, o negócio estava bom, pastor. Interessante. Daqui a pouco, irmão, os irmãos nossos começaram a encher a cara. Mas não pense que era coisinha simples, não. E daí as músicas que era gospel mudaram para o pagode. E tome o pau quebrado do salão. E no final, o coro comeu mesmo. No final, parente do noivo, parente da noiva estava se pegando no tapa, mas virou um auê aquilo ali. E a maioria, sabe de onde era? Da igreja. Se pegar na mão mesmo. Versículo 23. Entretanto, quando alguém achar que alguma coisa que ele quer fazer está errada, não deve fazê-la. Peca se a fizer, pois pensa que está errado, e assim para ele está errado. Qualquer coisa feita fora daquilo que ele sente que está certo é pecado. Aqui tem dois tipos de pessoas. Tem o nosso grupo. Tem o nosso grupo que, graças a Deus, vocês hoje têm liberdade de poder se expressar, de poder usar um brinco, de poder usar a roupa que vocês querem, desde que seja uma roupa de respeito, não uma roupa que você... A pessoa, ela tem a consciência de que tipo de roupa ela pode usar. O crente, ele tem que ter a sensibilidade, até no local que ele está, pastor, até na palavra que sai dos seus lábios. Sabe, às vezes nós falamos assim, olha, eu não sou tolo, eu sou crente, mas não sou bobo. Muitas vezes é melhor ser bobo, tolo, para não escarnecer do nome de Jesus Cristo. Porque nós sabemos como começa uma confusão, mas nunca sabemos como pode acabar. Então o controle, o autocontrole tem que estar diante de nós. Vamos começar a destrinchar aqui o versículo 13. Agora eu vou ler na atualizada. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui está muito claro. Está muito claro. Tem pessoas que é muito sensível, irmãos. Ela vê pecado em tudo. Então, por isso que nós temos dificuldade ainda no bairro que moramos. Nós sabemos que aqui é um bairro banhado pela lei. Nós sabemos muito bem disso. Então, tudo, por exemplo, quando a igreja começa a falar de algo que é real, do Evangelho, nós temos que ter muito cuidado. Vocês lembram de uma vez que, não sei se o pastor Adalto já estava conosco, e desceu um rapaz ali e falou, pastor, vamos nos unir. Lembra disso? Eu falei, é muito difícil, meu irmão, porque você pensa de uma forma e eu penso de outra. Talvez se você for congregar comigo não vai dar certo, porque a nossa forma de analisar é outra. O que acontece? Nós estamos acostumados aqui com um ritmo, e daí nós trazemos pessoas muito santas, ou nós vamos se juntar a elas, ou elas vão se escandalizar. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na primeira ceia na Renault. Eu achei um escândalo, pastor. Eu achei um escárnio aquilo ali. Criança tomando ceia? Como que pode? E todo mundo tratando da mesa da ceia. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu passei 14 anos da minha vida servindo a ceia de outra forma. Aonde o irmão que pecava na semana tinha que chegar para o pastor antes da ceia e ir para uma salinha para o confessionário para falar daquilo que ele tinha feito. Quando eu chego numa igreja onde a ceia é aberta, o que acontece? Escandalizei.
E eu falei para a pastora, aqui eu não fico. Eita, vou botar pra Aqui eu não fico. Vou botar pra minha lei. Por quê? Porque, irmãos, tem pessoas que não estão preparadas. E agora, aí tem um agravante. Aí tem um agravante. Diante da conversa do apóstolo Paulo, você não pode, por exemplo, ser rotulado, mas também você não pode passar dos limites. O que eu penso? Você pode estar entre um grupo de amigos que joga futebol, você sabe que ali, você no meio como crente, você vai saber que seus amigos vão falar palavrão, porque só você é crente. Aí você, para entrar no embalo, fala, eu tenho várias conversas, eu estava jogando com só nós, e foi o grupo da igreja jogar contra era os casados contra os solteiros, e um presbítero, Não é seu prédio, né? não era na outro ministério, e eu não sei se ele estava voado, irmão, e ele sem querer rasgou o baralho. Mostrou a face. Eita, irmão, todo mundo parou. Então, irmão, você seja crente onde você estiver. Você não precisa compactuar com as palavras torpes dos seus amigos. Você pode conviver sim no meio futebolístico. Você pode sentar para jogar com o seu amigo. Você pode conversar. Agora não vai entrar no linguajar dele. Não. Porque aqui está falando de irmãos. Aqui não está falando de pessoas, por exemplo, o Pedro tem um coleguinha que não é crente. Então, qual que é o mais fácil? É Pedro motivá-lo com o seu testemunho, mesmo sabendo que aquele coleguinha fala palavrão, de três palavras, 4 é palavrão. Então, mas Pedro, com testemunho, aquele colega vai ver que ele é diferente. E se você não perceber, muitas vezes ao nosso redor, tem pessoas olhando o nosso testemunho. E os primeiros a acusar são os que estão no nosso meio. Então, muito cuidado com aquilo que fala, irmão. Muito cuidado. Vamos lá. Eu sei que estou persuadido do Senhor, quer dizer, ele sabe que ele está certo. Quantos aqui, irmãos, são crentes pela graça? Todos nós somos crentes pela graça. Nós temos, esse ministério tem a liberdade total de você congregar abertamente. Porque não é o local de culto que transforma as pessoas. O que transforma um ser humano é o Espírito Santo. Amém. Aleluia, amém. Eu só vou falar uma coisa aqui para vocês, a pastora está de prova aqui. Eu gostava de ouvir rap, aqueles rap antigos, sabe? Eu não sou contra, mas eu não gosto. Hoje eu não gosto, mas eu gostava. Eu tinha uma disqueteira que tinha um monte de CD antigo. E quando eu comecei a vir para a igreja, eu continuava ouvindo. E teve um dia, pastor, depois de muita caminhada com Deus, que eu fui ouvindo aquelas músicas, e foi batendo com a pregação. Ouvi a música e ouvi um louvor. Falei, então tem alguma coisa diferente aqui. Aí chegou uma hora que eu mesmo, não foi que eu saí dando para ninguém, não. Eu peguei aquela disqueteira e guardei, nunca mais toquei nela. Por quê? Porque eu fui fazer a comparação da letra dos rap que eu ouvia e fui fazer a comparação dos louvores. E eu falei, Senhor, eu não posso te servir, eu não posso estar na tua presença ouvindo esse tipo de música. Não bate, não dá certo. Mas quem teve que fazer isso comigo, quem fez isso na minha vida, foi o Espírito Santo. Amém. Foi o Espírito Santo. Eu creio. Sabe, irmão, são coisas que o próprio Deus, Ele vai trabalhando ao nosso favor. Ele vai nos mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera.
para esse é impura. Nós já falamos a respeito disso, né? Então tem pessoas que realmente, infelizmente, irmãos, tem aquele irmão, por exemplo, que para ele vai ser errado e acabou. Você não vai mudar a ideia dele. Não adianta. Sabe, então, o conselho que eu dou, é o conselho que eu dou. Quando você perceber que uma pessoa é desse jeito, e ela tem as suas ideias, os seus pensamentos, irmão, sai um pouquinho. Sabe, se for para você escandalizar, e a pessoa achar que tudo que você faz é errado, é o conselho que eu dou, não ande junto. Porque se ela é do ministério, se ela realmente ama você, e você ama essa pessoa, os dois juntinhos, ó, com a palavra e o Espírito Santo, vai transformar a mente dessa pessoa. Amém. E não pense que é de uma hora para outra não, meu irmão. Vocês pensam que foi fácil para mim sair da Assembleia de Deus para Renovo? Irmão, ó, foi tempo, 2, 3 anos, para eu pensar e questionando em casa, lendo a Bíblia, ver se batia. É difícil. É difícil. Mas aí era costumes. Então, mas tudo para mim era escândalo. Por causa do costume. Por causa do costume. Que é convivência, né? Convivência. Versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E aqui nós fechamos, irmãos. Está muito explicado aqui. Paulo, ele com muita exatidão, ele tenta separar aquilo ali, aquilo que nós devemos fazer. E nós, irmãos, está tão difícil nos dias atuais trazer alguém para Cristo. Está muito difícil. Você pode trazer a pessoa para um culto. Agora, para ela caminhar com você, lembre-se de que ela vai andar na sua pegada. Sabe aquele negócio de falar, olha, eu não vou para a igreja para ver ninguém, viu? Vou na igreja para ver a Cristo. Conversa. Alguém vem para a igreja porque ele viu algo em você. Ou alguém sai da igreja porque também viu algo em você. Se alguém conseguiu andar com você no mesmo caminho do Evangelho, é porque ele viu a luz de Cristo em você. E se a pessoa sai da igreja, muitas vezes, aqueles que saem até sem questionar, isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Por algum motivo, ele se escandalizou. Fica de pé em nome de Jesus. Só relembrando que na nossa volta tem pessoas ateus, tem os nossos irmãos cristãos e tem aqueles que nós convivemos. Você não pode se separar disso. Você não pode largar seus amigos por causa da sua santidade, muito pelo contrário. Aí é que você tem que caminhar com eles. Agora, para isso, você tem que estar realmente fortalecido na fé. Porque senão, em vez de você trazer, o que acontece? A pessoa que te leva. Geralmente é assim, pastor. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, irmão, a pessoa que anda com você, ela vai ter prazer de estar com você. Olha o que fala o versículo 17. Porque o reino de Deus é mais importante que tudo. A comida, ela perece. Nós comemos agora e daqui a pouco sentimos fome de novo. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, ele promove na vida de uma pessoa paz, justiça e alegria. Isso é o suficiente para a vida de uma pessoa. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm alegria. Tem pessoas que têm tudo nas mãos,
mas não tem gozo, não tem paz. Sabe por quê? Porque ela ainda não conheceu aquilo que eu e você conhecemos. É por isso, irmão, que nós temos que ser vigilantes. Sabe? Ver um pouquinho, se olhar no espelho de vez em quando. Ver se as nossas atitudes não estão comprometendo o Evangelho. Porque cada dia ficará pior. As pessoas tendem a nos julgar. Mesmo quando você está fazendo as coisas erradas, é certa. As pessoas muitas vezes pegam um ponto só, coisinha mínima, para falar, está vendo? Vive na igreja, já tem até um chavão. Vive na igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Então vamos pedir a Deus discernimento, irmãos, para não escandalizar. É a única coisa que o apóstolo Paulo fala, para que nós não venhamos escandalizar o irmão. A maior preocupação do apóstolo aqui, enviando a carta aos romanos, não é nem com os gentios, mas é o problema que tinha dentro da própria igreja. Irmão, e tem muito problema dentro das igrejas, mas não há nada que com amor, com carinho, com misericórdia, com caridade, não venha mudar o cenário. É aquilo que eu falei, eu tenho razão, estou certo, estou convicto da minha razão, mas eu deixo ela de lado para favorecer aquele que pensa que é forte, e às vezes ele é fraco. Fecha os teus olhos.